Olá! Hoje nós vamos trabalhar sobre emagrecimento e estratégias que nós devemos adotar para que a gente consiga não somente ter o emagrecimento, como ele seja eficiente e duradouro, né? Que não seja algo apenas momentâneo, rápido e sem qualidade nenhuma, sem saúde, que isso depois no futuro vai te acarretar muitos problemas. Tá? E eu gostaria de começar compartilhando com você só uma informação, um dado bem interessante, que é sobre os índices de obesidade, né, que a gente vê aumentando cada vez mais. Então a gente tem aí mais da metade da população do mundo com sobrepeso e obesidade. Só no Brasil são mais de 57% da população nesse estado de sobrepeso e obesidade. E o que mais assusta é que as crianças, esse índice na infância vem aumentando cada vez mais. Então é importantíssimo a gente estar atento a isso, porque as gerações que estão vindo aí estão ficando cada vez mais obesas, com mais problemas de saúde que antigamente a gente encontrava só na velhice, hoje nós já estamos encontrando em jovens, adolescentes, né? Então a gente tem que estar bem atento a esses dados, que isso não se torne normal para nós, né? Que nós possamos rever esses conceitos, avaliar o porquê, que eu vou falar um pouquinho, né? Que nós estamos chegando neste nível, e mudar os nossos hábitos para que isso também mude nas próximas gerações. Então, o que eu quero que vocês saibam, né, que a obesidade, ele é um problema multifatorial, né, não é um fator que causa a obesidade, são vários fatores que estão aí acarretando hoje nos índices maiores de sobrepeso e de obesidade. Então, nós vamos falar um pouco sobre a causa raiz desses problemas de obesidade, né? Então, a gente tem aí um primeiro ponto muito importante, que é o problema dos hábitos alimentares. Então, a gente observa que com o passar dos anos, né, principalmente nessas décadas que aumentaram muito a obesidade, o que também se houve foi um aumento do consumo de industrializados, ultraprocessados, né, um consumo exacerbado de açúcar, sódio, que estão embutido nos alimentos. Então as pessoas estão consumindo cada vez mais esses produtos que são maléficos para a nossa saúde e que estão acarretando aí muitos problemas, não somente na obesidade, né, mas problemas que a gente tem visto como diabetes, como problemas no fígado, como problemas na visão, N fatores que estão sendo aí desencadeados por conta de uma alimentação cada vez mais longe do padrão original, né? Longe dessa alimentação natural que a gente reconhece como a alimentação mesmo criada por Deus para nós e que vai suprir todas as necessidades do nosso corpo. Então, esse padrão de alimentação, de fast food, comida congelada, comida pronta, comida na rua, cada vez maior, também acarreta um prejuízo, né, de qualidade nutricional mesmo, porque esses alimentos, além de trazerem malefícios por conta desses produtos que eu já comentei, que fazem mal, eles também têm um valor nutricional muito baixo, então você não encontra ali muitas vezes vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos, compostos fenólicos, que são substâncias, né, primordial para a nossa saúde, para o nosso organismo. Então a gente tem que estar atento nessa questão quando a gente está falando sobre obesidade ou a gente está com o propósito de emagrecer. Como está a qualidade, né, dos seus hábitos alimentares. Aí o outro fator interessante para a gente estar atento nesse quesito é em relação ao sedentarismo. Então a gente observa também que antigamente as pessoas saíam mais para parques, iam passear, tinham mais atividades que movimentavam o corpo. Hoje, por conta desse excesso de informações que a gente tem na tela do celular, né, acaba que você tem uma vida mais sedentária. Então, muitas vezes você já trabalha muito tempo no computador, trabalha com atividades onde você tem que ficar em escritório, enfim, mais sentado. E aí você chega em casa e você vai para frente da televisão, ou você pega o celular e fica ali um tempo no celular. E você cada vez menos tem feito atividade física. Então, esse nível de sedentarismo que também tem aumentado,
acaba prejudicando muito para esse aumento de obesidade, né? E aí isso se deve também ao fato de que quanto mais tempo você fica sedentário, quanto menos você movimenta seu corpo, estimula o seu corpo, você vai observar que o seu metabolismo começa a diminuir, porque o seu corpo começa a se adaptar, né, à quantidade de energia que você tem gastado. Então, se ele vê que você não tem muitas atividades, ele diminui esse metabolismo para que você acompanhe ali o seu ritmo de gasto energético. E muitas vezes aí por conta desse metabolismo diminuído e também por conta disso, da ociosidade de você passar tempo ali na frente da TV, passar tempo na frente do celular, você acaba beliscando sem perceber, comendo mais, você acaba aumentando a ingesta sem nem se dar conta disso. Então, todos esses fatores aí vão interferir muito na questão do emagrecimento e na questão do aumento da prevalência de obesidade. E outro fator importante de você estar atenta é em relação ao seu sono. Então, a qualidade do sono, ela é fundamental para que se tenha saúde, é fundamental para que você, por exemplo, que faz uma atividade física, consiga construir esse músculo de forma adequada, porque é quando a gente dorme que o seu corpo vai trabalhando ali, vai funcionando alguns metabolismos que vão acarretar no aumento de músculo, né, no crescimento do músculo, enfim, na liberação de alguns hormônios fundamentais para a nossa saúde. E aí, trazendo para a parte do emagrecimento, né? Se você não tem um sono de qualidade, a privação do sono acaba trazendo um prejuízo pela diminuição da leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. E em contrapartida, você tem um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. E também tem um distúrbio aí de intolerância à insulina. Então, esses fatores vão acarretar num ganho maior de peso. Tá? Porque você vai ter mais fome, você vai ter mais apetite, você vai desregular a sua insulina e aí vai ter todos aqueles problemas que a gente já conversou, né, sobre a resistência insulínica. Então, é fundamental que você tenha um sono adequado se você está em busca de um emagrecimento com saúde. E aí, um quarto fator que é fundamental que vocês tenham atenção também é em relação à microbiota intestinal. Então, a nossa microbiota, né, ela é coberta, né, de muitas bactérias. Nosso corpo, ele tem ali no intestino até 2 quilos de bactérias e elas são parte de nós, né? A gente tem mais bactérias no corpo do que células, né? Então, é muito importante você estar atenta à qualidade das bactérias que você tem no seu intestino. E às vezes por essa alimentação ruim, com ultraprocessados, farináceos, açúcar, todos esses corantes artificiais, tudo isso vai atrapalhar a saúde das bactérias do seu intestino e você vai aumentar as bactérias negativas e isso vai causar problema nas microvilosidades, isso vai acabar ocasionando problemas onde você vai ter ali uma impermeabilidade intestinal muito ruim. Né? Então, as coisas que você se alimenta, né, as partículas grandes vão passar com mais facilidade de volta para o seu organismo. Isso pode ser tóxico, pode agredir, pode atrapalhar em produção de hormônios, por exemplo. Então, é importantíssimo você ter essa consciência. E hoje se sabe que a microbiota intestinal do obeso, ela é diferente da microbiota intestinal de pessoas magras. Tanto é que estudos foram feitos em ratos e eles pegaram ratinhos sadios, tá? E colocaram neles, né, a microbiota de uma pessoa obesa e eles observaram que com o passar do tempo esses ratinhos que eram saudáveis começaram a ganhar peso. Então, para você ver a importância que a microbiota tem e como a microbiota na obesidade interfere, né? Ela já acarreta ali esse problema onde você tem mais dificuldade para perder peso. Então, você precisa cuidar do que você está comendo também para que seu intestino esteja coberto de bactérias boas e que vão ajudar você nesse processo de emagrecimento. Um outro fator que eu queria que vocês tivessem atenção, se vocês estão buscando um emagrecimento com qualidade, é também sobre os fatores ambientais, que também interferem nessa questão da obesidade e do emagrecimento. Por quê? A gente tem não só, né, os problemas, como a gente já sabe, do excesso de poluição, agrotóxicos, que são tóxicos para o nosso organismo, mas a gente também tem aí nos nossos produtos cosméticos, shampoo, maquiagem, a gente tem aí os parabenos, que são tóxicos, que são disruptores endócrinos. Então, eles vão atrapalhar
no nosso processo metabólico, no nosso processo hormonal. Então, muitas vezes você vai ter alguns problemas aí em decorrente, né, da dificuldade de você produzir os hormônios que você precisa de forma adequada por conta dessa toxicidade que você vai encontrar no uso excessivo desses produtos. Então, procure sempre encontrar um produto que seja livre de parabenos, por exemplo. Outro disruptor endócrino que a gente conhece bastante é o bisfenol, que a gente encontra nos plásticos. Então eu falo, evite, né, colocar muitos alimentos em potes plásticos, tenha na sua casa vidros para conservar alimento, não leve plástico por micro-ondas, né, evite, até mesmo no congelador, quando a gente congela em plástico, você acaba tendo uma liberação de bisfenol, e isso pode atrapalhar nessa questão de emagrecimento, quando você está tentando que seu corpo tenha um metabolismo adequado em todas as funções, né. Então veja, né, quantos são os fatores raízes que a gente tem, né? Então a gente fala um pouquinho da etiologia, da obesidade, a gente fala um pouquinho sobre todos esses fatores que vão estar prejudicando, né, no caso do que você tem um emagrecimento com saúde. E aí eu pergunto para você, você acha que é fácil perder peso? Você entendeu o que eu perguntei, né? Peso. Perder peso não é tão difícil assim. Porque se você fechar a boca, como as pessoas dizem, você vai perder peso, principalmente se você já está com um quadro de obesidade bem avançado, né? E você fecha a boca, você tem maior facilidade de perder peso. Mas eu vou mais além dessa pergunta. Você acha que é difícil você perder gordura? Gordura já é um pouquinho mais difícil, né? Porque quando você perde peso, você considera de uma forma geral a perda de músculo, a perda de água, né? A perda de gordura também. Agora, quando você está falando em perda de gordura corporal, aí já é algo que tem que ser um pouquinho mais específico, né? Para que você não tenha uma qualidade ali e não venha também perder músculo junto, né? Que seja eficiente. E agora imagina comigo, perder peso, né? Tendo a perda de gordura e aumento de massa magra, que esse seria o melhor dos mundos. Você acredita que isso é possível? É possível, mas é um pouquinho mais difícil porque requer estratégias específicas, né? Não é simplesmente fechando a boca, deixando de comer, né? Que você vai conseguir ter com eficiência esse desejo que a gente tem de perder gordura corporal e aumentar músculo. Então, para que isso ocorra, você precisa ter uma dieta muito bem equilibrada, você precisa dar para o seu corpo suporte mineral, suporte de vitaminas, suporte de compostos fitoquímicos, compostos bioativos, como eu falei, consumo de fibras adequadas, consumo de água adequado, porque tudo isso vai fazer parte de uma estratégia que vai prevenir o seu corpo de estar depletando, por exemplo, o músculo, de estar aí trazendo mais problemas de saúde e por conta disso interromper o seu processo de emagrecimento. Então você vai nutrir seu corpo de maneira eficiente e aí sim você vai conseguir eliminar as gordurinhas que tanto te incomodam e aumentar a massa muscular, mas para isso a gente também tem que atuar em outros pilares. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses pilares e algumas orientações para que isso seja, quais ciclos, né, quais estratégias a gente pode fazer isso de forma mais eficiente. Porque uma coisa, meninas, que vocês têm que ter em mente é que nada que é milagroso, que é fácil demais, você vai conseguir que isso surta um efeito a longo prazo que se mantenha. Né? Então a gente vê aí muitas dietas mirabolantes, a gente vê muitos remédios hoje para perda de apetite, para diminuição de gordura corporal, para tirar, né, a fome. Só que isso às vezes vai ser uma ajuda momentânea, mas se você não tiver uma reeducação e não cuidar da saúde, né, não tiver uma boa alimentação, a longo prazo essas estratégias trazem muito mais prejuízos. Então tenham em mente que para você ter esse emagrecimento, né, de forma eficaz, onde realmente a gente consiga eliminar gordura e aumentar a massa muscular, você precisa lançar mão de cuidar da sua saúde de uma forma geral em relação ao que você coloca para dentro do seu corpo. Não é simplesmente deixar de se alimentar,
tá? E aí, falando um pouco dessas estratégias, eu queria começar falando com vocês sobre o balanço energético. Por quê? Porque, bom, como a gente já viu desde o comecinho ali, para perder peso, fecha a boca. Então, isso seria uma forma de balanço energético, tá? Mas ali eu comentei com vocês de uma forma muito sem pensar, né? Muito sem qualidade, simplesmente fechar a boca. E o balanço energético, o que que é? É quando você tem um consumo alimentar, tá? E o gasto alimentar. O que que você vai fazer? Você tem ali essas duas questões na balança, o quanto você gasta e o quanto você consome. O que você gasta está embutido aí a termogênese do alimento, porque quando a gente come, cada alimento tem uma termogênese específica. Então, tem alimentos que você fala, por exemplo, a canela aumenta o metabolismo, porque ele gera um gasto energético maior no seu corpo. Então, são nutrientes que vão fazer com que você gaste mais energia naturalmente. Então, essa é a termogênese, que conta também. Temos ali atividade física, então o que você faz de atividade física? Você trabalha, você anda, você corre, você faz uma natação. O que você faz no seu dia a dia, né? Também vai computar ali nesse lado da balança, que é o gasto energético, o seu metabolismo basal. Então, quanto você gasta, a sua taxa de repouso, quanto você gasta para sobreviver, só para o seu corpo funcionar, né? Para os seus órgãos estarem ativos. Então, tudo isso conta como gasto. Então, essa balança tem que estar pendendo para que o consumo seja menor e o gasto seja maior se você está num processo de emagrecimento, tá? Só que esse balanço energético tem que vir, como eu já falei para vocês, acompanhado de qualidade. Não é simplesmente fechar a boca. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Para exemplificar, eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou colocar aqui uma personagem, vamos chamar ela de Luana, que foi a nossa personagem que eu coloquei o nome na dieta que eu passei para vocês. Então, vamos colocar aí a Luana. Ela tem 45 anos e ela tá sempre lutando contra a balança. Ela precisa emagrecer aí uns 30 quilos. E aí, a Luana sempre tá buscando na internet, buscando formas de saber fazer dietas diferentes, sempre algo novo. E aí, ela achou um dia, zapeando ali pela internet, um site que prometia ali eliminar 9 quilos de gordura em um mês com a dieta do suco. E você ia consumir ali uma média de até de 500 a 1000 calorias por dia, só que suas refeições seriam apenas suco. Ela ficou super empolgada, porque ela precisava perder 30 quilos e em um mês ela ia conseguir perder 9 quilos. Ela falou, essa vai dar certo, eu vou fazer mais essa dieta. E aí ela começou a fazer essa dieta. E aí o que você acha que aconteceu 15 dias após ela começar essa dieta? Você acha que ela perdeu peso? Nesses 15 dias iniciais, ela estava com bastante empenho e ela perdeu 6,5 kg. E ela ficou muito feliz, porque imagina, se o objetivo era, prometia ali em um mês perder 9 quilos, em 15 dias ela perdeu 6,5, ela ficou muito animada. Aí, com o passar do tempo, com 45 dias, ela fez de novo, né, uma avaliação de como ela estava, o estado dela. E como você acha que estava? Você acha que ela continuou nesse processo de perda de peso? Nos 45 dias após ela iniciar essa dieta, ela recuperou 10 quilos. Então, ela perdeu primeiro 6,5 kg e depois ela aumentou 10 quilos. Ou seja, ela ganhou de volta todo o peso perdido com algo mais ainda, né? Com um peso maior ainda. Teve um reganho maior. E aí, por quê? Você vai falar, porque ela não tinha força de vontade, ela desistiu no meio do caminho, porque ela não conseguiu. Olha só. O nosso corpo, a nossa fisiologia, ela precisa ser bem nutrida para sobreviver. E quando vocês fazem esses processos de coisas muito mirabolantes, muito, como eu posso dizer, muito restritiva, né? Muito brusca com o teu corpo, ele vai reagir. O teu corpo grita, a sua fisiologia grita, ele pede alimento, ele pede nutriente, ele pede comida. Então, ele vai te fazer ter vários instintos aí nesse processo que vão te fazer depois comer até muito mais, né? Porque é fisiológico isso, né? O seu corpo, ele não se adapta muito bem a essas restrições muito grandes. Então, ele não consegue manter isso a longo prazo. Então, você jamais vai conseguir manter esses tipos de dietas, de restrições, né? Por um período muito prolongado. Tá? Você então precisa ter mais atenção a isso, porque
E se você está aqui em busca de algo que dure, algo que você vai ter com eficiência, não vai ser num curto período de tempo que você vai conseguir. Porque se você consegue algo muito grande num período muito pequeno, provavelmente você está dando ao seu corpo um estímulo muito brusco e depois ele vai ter uma maneira de recompensar isso novamente, tá? E aí, para a gente ter esse emagrecimento eficiente, além desse balanço energético negativo com qualidade que nós precisamos ter, a gente vai pensar aí nos tipos de dietas, né? Nas estratégias alimentares que a gente vai oferecer para o nosso corpo para que ele se adapte melhor nesse processo de emagrecimento. Cada um é cada um. Então, pode ser que algumas pessoas se deem melhor com uma determinada tipo de dieta, outras com outro tipo de dieta, mas o mais importante é que a gente tenha em mente manter um ciclo sempre dessas estratégias, porque todas as vezes que você coloca uma determinada dieta, um plano, né, e você segue ele de uma forma monótona e não modifica muito, o seu corpo tende a entrar num platô, né, a se adaptar àquele tipo de alimentação que você está tendo. Então você tem que ciclar. Esse é um fator chave para o emagrecimento. Ciclar estratégias. Então nós já falamos aqui, eu já expliquei para vocês sobre, né, num vídeo sobre as proteínas, o consumo, o aumento do consumo de proteínas. Eu já falei com vocês sobre a dieta low carb. Eu já falei aqui com vocês no último vídeo do climatério sobre um exemplo de dieta mediterrânea. Inclusive foi o cardápio que eu passei para vocês aqui, né, da dieta mediterrânea. E aí tem mais 2 ciclos que eu queria comentar com vocês, que é sobre a dieta cetogênica e o jejum intermitente, tá? Que também são estratégias excepcionais quando você está aí num processo de emagrecimento. Então, a dieta cetogênica é quando você tem um consumo muito baixo de carboidrato e você tem um aumento de gorduras. Normalmente, a cetogênica coloca aí em torno de 60% da alimentação de gordura. E aí que está um grande problema da população que se confunde muitas vezes, né? As pessoas que querem aderir a essa dieta e acabam achando que a cetogênica é uma dieta da proteína e consome um excesso exagerado de proteínas, tira carboidrato e começa a comer muita carne, ovo, bacon, embutidos e acha que esse excesso de proteína, se você está fazendo uma dieta cetogênica, mas não tá. Até porque a proteína, como nós já falamos lá no vídeo das proteínas também, ela também gera glicose no corpo. Então, quando você tem a forma de glicose armazenada no músculo, né, muitas vezes, quando você precisa dele, de energia, ele pega essa proteína, né, armazenada no músculo, esse glicogênio muscular, e aí ele vai quebrar para te fornecer energia. Então, o intuito da dieta cetogênica é você produzir energia através de corpos cetônicos, que são produtos derivados da quebra de gordura, né? Então, quando você está dando aí um substrato muito alto de proteína também, ele vai usar a glicose como fonte de energia. Então, a dieta cetogênica não é uma dieta carnívora. Então, o que você vai fazer ali? Quais são, né, os tipos de gorduras mais adequadas que você vai consumir na dieta cetogênica? Aí a gente tem ali opções de os óleos de coco, óleo de abacate, azeite de oliva. Nós temos as sementes de oleaginosas, né? Nós temos ali ovos, carnes também que entram, né, numa quantidade interessante, mas não é a base da alimentação. Temos abacate, então a gente tem vários óleos ali, temos TCM. TCM é um triglicerídeo de cadeia média, né, que a gente encontra em algumas empresas, né, que vendem produtos nutricionais, e é um óleo, né, e você pode colocar no seu café, você coloca no seu shake, que também vai dar esse aporte de energia através da gordura, quando você está numa dieta cetogênica, tá? Aí, se você pegar a cetogênica e em comparação com a mediterrânea, você pode fazer essa troca. O que você faz? Você pega como base aquela dieta mediterrânea que eu falei com vocês, só que você retira grãos, leguminosas, os carboidratos que talvez porventura você consuma, né, na mediterrânea, as raízes, e você insere um pouquinho mais de gordura. Então, aí você tornaria a sua dieta do Mediterrâneo uma dieta cetogênica, tá? E aí nós temos o jejum intermitente. Então, qual é o intuito do jejum? O jejum, ele é muito interessante para aumentar a nossa imunidade. E ele é uma estratégia fundamental para o emagrecimento.
né? Porque durante o jejum, o nosso corpo ali tá produzindo e fazendo metabolismos e funções que ele, com o corpo descansado de alimento, consegue produzir de forma mais adequada, tá? E aí, além desse metabolismo diferenciado, de você conseguir fazer com que, por exemplo, o seu pâncreas descanse um pouco mais, né? Seu fígado trabalhe de uma maneira mais adequada, você também faz com que o seu corpo queime mais a gordura armazenada para gerar energia, porque você não está consumindo. Então, o seu corpo começa a usar no jejum a quebra de gordura para te dar energia. Mas isso geralmente acontece a partir de 16 horas de jejum, tá? Então, assim, via de regra, todos nós deveríamos fazer em torno de 8 a 12 horas de jejum todos os dias, para manter um bom funcionamento da saúde do nosso corpo, tá? Fazer uma boa detoxificação e todo esse trabalho aí metabólico, hormonal que acontece durante o jejum. Mas para emagrecimento, o ideal é a partir de 16 horas começar a queima de gordura. Então, eu colocaria aí, você tá colocando como estratégia umas 2 vezes por semana, fazer um jejum de 16 horas, tá? E uma vez por semana, você coloca um jejum de 24 horas. Então, isso vai dar estímulos, né, para o teu corpo tá trabalhando sempre de formas diferentes e conseguindo ser mais flexível, né, na utilização da gordura também como fonte de energia, tá? E aí, uma coisa muito importante de vocês terem atenção é na quebra do jejum. Porque pensa comigo, você já ficou ali 16, 24 horas em jejum. E aí você vai fazer sua primeira refeição e come um prato de macarrão ou um pão, né, uma bebida muito açucarada, enfim, você tá dando ali uma energia rápida para o seu corpo. Então, como vocês pensam que vai reagir o seu corpo? Que você já estava todo aquele período de descanso, o seu pâncreas está super descansado, de repente, pá, vem uma bomba de açúcar, de glicose. Né? Ele vai ter que acordar rápido, trabalhar rápido, e isso não é interessante. Então, além de você estar prejudicando muito o seu pâncreas e o funcionamento de vários órgãos no seu corpo, você também vai estar jogando no lixo todo esse processo que você fez de ficar esse tempo em jejum e que a queima de gordura ali, que começa a partir das 16 horas, seja eficiente. Então, toda vez que você for quebrar o seu jejum, sempre procure quebrar com fontes de verduras, vegetais, fontes de gorduras boas, proteína. Então, vamos supor, se você fez o seu jejum, tá? Vamos colocar aí, você começou, a sua última refeição foi às 8 da noite. Então, no outro dia, você não vai tomar o seu café da manhã e você só vai almoçar. Então, você vai quebrar o seu jejum com o almoço, certo? Tá, você não vai começar comendo um prato de arroz com feijão. Você vai começar ali comendo a sua salada, fazendo um prato bem rico em salada, consome ali uma proteína de maior digestibilidade, né? Um frango, um peixe, nesses dias que você vai estar quebrando o jejum. Você pode aí abrir mão também de estar consumindo, vamos supor, umas sementes junto com a sua salada, né? Colocar ali sementes de girassol, gergelim, enfim, enriqueça o seu prato com alimentos que não vão te gerar um pico de glicose muito alto. Se você vai fazer, por exemplo, o seu jejum e vai começar com a sua última refeição sendo às 6 da tarde, aí o seu café da manhã vai ser às 10 da manhã, tá? Tô dando um exemplo. Então, você vai quebrar o jejum com o café da manhã. Então, faça ali um suco verde, né? Com folhas verdes escuras, coloque ali pepino, coloque maçã, gengibre Você pode também colocar junto ali, se você quiser, uma fonte de gordura, né? Você pode colocar, fazer um ovo mexido, comer umas castanhas, enfim, né? Você entendeu aí o conceito. É não fornecer na quebra de jejum picos de glicemia muito alto. Você vai priorizar alimentos pobres em carboidrato e açúcar nessa quebra de jejum. Combinado? Eu só quero dar uma ressalva aqui, se você tem algum tipo de problema de saúde, né? Por exemplo, diabetes tipo 1, que você é insulino dependente, aí para fazer essas estratégias é possível, tá? Você pode sim lançar a mão aí da cetogênica, que inclusive é muito boa para diabetes. Você pode sim fazer o jejum, mas aí eu falo que você deve fazer isso com o aval e a orientação do seu médico.
tá? Principalmente se você já toma medicação, então não faça esse tipo de estratégia sem o seu médico estar ciente e aí vocês juntos estarem controlando aí a quantidade do medicamento, enfim, todo esse processo aí que você vai entrar, porque demanda um pouquinho mais de atenção, tá bom? E aí, colocando então todos esses ciclos que vocês, né, tiveram conhecimento já com a low carb, com a cetogênica, com o jejum, tudo que eu comentei com vocês, alguns estudos foram feitos e foi observado que para o processo de emagrecimento, a dieta com restrição de carboidratos foi muito mais eficiente a longo prazo, né, e a manutenção, a perda de peso a longo prazo e a manutenção dessa perda de peso, do que, por exemplo, uma dieta com restrição apenas de gorduras. Tá? Principalmente quando essa dieta é acrescida de uma quantidade adequada de proteínas. Então, você tem aí um eficiente emagrecimento. Então, procure sempre ciclar entre essas estratégias, tá? E manter dessa forma uma qualidade nutricional, tá bom? Não pensar só em tirar carboidrato, aumentar a proteína e não pensar nos demais compostos e nutrientes que você precisa. Então, é fundamental que você tenha atenção nisso. Inclusive, olha que interessante, esse tipo de dieta onde você diminui, né, bastante o seu nível de carboidrato, consumo de carboidrato, aumenta a proteína, foram observados também que aumentou a taxa de metabolismo basal dessas pessoas. Então, veja bem, o metabolismo basal, como eu expliquei, é o que você gasta de energia para ficar em repouso, para não fazer nada. Então, você está aumentando o seu gasto energético como se você estivesse fazendo um exercício, mas você não está fazendo nada. Somente pela mudança ali da estratégia que você está colocando na sua alimentação, pelo fato de você estar diminuindo esse consumo excessivo de carboidrato. Então, é uma estratégia que vale a pena repensar, né? Às vezes a gente é muito arraigado a crenças e a culturas, né, alimentares, de que a gente precisa comer um carboidrato todo o tempo e a gente não se permite intervir dessa maneira, né? Passar por essas experiências e tentar retirar um pouquinho esses alimentos para realmente sentir esses efeitos no corpo. Então, faça isso, né? Pelo menos por um mês, mude essas estratégias, cicle essas estratégias que a gente tem colocado aqui e você com certeza vai colher bons resultados, tanto no seu emagrecimento quanto na sua saúde. E aí uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem também atenção é que, como a gente já pôde observar com algumas falas aqui, é que a adesão ao tratamento, né, ao seu processo de emagrecimento é muito importante. Então, de nada adianta vocês terem o melhor profissional ajudando vocês terem as melhores dicas e orientações, se vocês não estão realmente dispostas a aderirem a isso e fazerem com que isso aconteça, né? Por exemplo, eu já passei no começo, né, do nosso Secar 60, um cardápio para vocês. Então, todas estão seguindo, todas estão conseguindo, né? Pelo menos se propuseram, ou foi só uns primeiros dias e ficou de lado, ou é difícil, entendeu? Como foi essa adesão? Olhe para você mesma agora, né? E perceba que se você tivesse realmente aderido àquilo e tivesse feito o seu planejamento correto e colocado isso em prática, você acha que você estaria colhendo os frutos ou não? Então, a adesão é muito importante, tá? E aí, uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que para você ter uma boa adesão, você precisa ter um motivo muito forte, né? A gente nunca vai conseguir chegar em algum lugar se a gente não tem ali a localização ideal de onde você quer chegar. Então, nós temos aqui que colocar metas, né? E nós temos um tipo de meta que nós chamamos de meta SMART, que é uma meta inteligente. Então, para você alcançar um objetivo, seja ele qual for na sua vida, tenha um modelo de meta SMART. E aí eu vou dar um exemplo aqui para ajudar vocês, a nortear vocês. E eu vou pegar como exemplo o emagrecimento, tá? Então, primeiro, o que você precisa ter? Você precisa ter especificidade, né? O seu motivo tem que ter muita clareza e tem que ser muito específico, tá? Então, o primeiro ponto você vai pôr lá, qual é o meu objetivo? Qual é a especificação do meu objetivo? Então, vamos colocar aí, o meu objetivo é eliminar 10 quilos de gordura e 5 quilos e aumentar 5 quilos de músculo. Então, você percebe que é diferente de você pegar e falar assim pra mim, meu objetivo é emagrecer. É diferente quando você pega e fala, não, eu quero perder 10 quilos de gordura e aumentar 5, 6, enfim, aumentar a minha massa magra,
Então você vai pôr um valor ali. Aí o segundo passo é que seja uma meta relevante, né? Então você tem que ter nesse seu objetivo uma relevância muito forte, um motivo muito forte para isso. Então você pode colocar aí, vamos supor, eu tenho uma viagem marcada e aí eu quero para essa viagem perder esse peso, ou eu tô com problema de saúde, por conta disso eu preciso perder eliminar essas gorduras, ou eu quero ter um casamento, enfim, o motivo que você vai colocar para atingir esse objetivo específico tem que ser um objetivo forte. Tá? Porque a partir daí você vai ter mais uma vantagem para não desanimar e sair fora do projeto. E aí o terceiro passo da meta é você fazer com que ela seja mensurável. Então então eu quero perder peso porque eu tenho uma viagem para fazer, e como eu vou fazer isso? Então o que eu preciso fazer isso? Eu preciso mensurar o que eu vou fazer. Então eu preciso tomar mais água, eu preciso fazer mais exercícios, eu preciso, tudo que você acredite que você precise fazer, mensure ali e coloque, tá? Então diminuir a ingesta de açúcar, tudo ali você vai colocar nessa parte da sua meta. Depois você vai ter que adequar isso para que ela seja atingível. Então vamos supor, você colocou ali tomar mais água. Então, como eu vou atingir isso? Então você vai lá no quesito da água e coloca, então eu vou andar com uma garrafinha, ou você vai colocar a estratégia prática que você vai tomar para poder atingir o que você mensurou na questão anterior, né? Então eu vou fazer atividade física, então você vai parar, vai pensar, como eu vou fazer? Se programe. Então anote, eu vou me programar a todo dia acordar 1 hora mais cedo para fazer um tipo de exercício. Ou eu tenho um problema, eu vou marcar fisioterapia ou um pilates e eu vou me propor a fazer com acompanhamento. Enfim, você vai definir o que você mensurou que seria importante para chegar no seu objetivo, e aí na meta atingível, o como você vai fazer tudo isso, tá? E aí a outra parte é você pôr uma data específica. Tá? Então tenha essa data. Então vamos supor, a sua viagem lá, o seu motivo era a sua viagem, né? Então aí você já tem provavelmente uma data específica, né? Mas se você só quer emagrecer por algum outro motivo, coloque uma data. Então eu vou colocar aí 4 meses. Então seja específica na data. E aí nesse projeto coloque micro desafios para você mesmo. Então vamos supor, você pode colocar aí, você pôs 4 meses para perder 10 quilos de gordura. Então o meu objetivo, eu vou estar atenta para que a cada mês eu esteja eliminando em torno de 2 a 3 quilos de gordura, né? A cada mês você pode, por exemplo, pegar uma dessas suas metas mensuráveis e focar nela naquele mês. Então, esse mês eu vou focar mais em começar a praticar atividade física. No próximo mês eu vou focar mais em estar mudando o meu sono. Então, tudo que você programou, faça um roteiro. Então, tenha essa meta inteligente onde você vai fazer um roteiro, e isso vale para tudo na nossa vida, tá? Eu tô dando um exemplo aqui porque nós estamos falando sobre emagrecimento, mas tenha esse projeto na sua vida, né? Tenha em mente que tudo que você anota, tudo que você põe no papel, tudo que você fica olhando, que você tá colocando na tua mente todos os dias, tudo que você se propõe com mais foco, né? Mais objetivo, onde você sabe realmente aonde você tá e onde você quer chegar, é mais fácil de você manter o caminho e não se perder, porque você tá trilhando ali caminhos, e aí fica mais fácil de você não cair e desistir, desanimar, porque talvez não tenha ficado muito bem claro o seu objetivo, tá? E aí, só uma dica que eu queria também deixar com vocês aqui é para que vocês tenham atenção que nesse processo todo, né, para que não haja frustrações e desânimos aí, e é um dos motivos que fazem muitas vezes você sair dessa sua meta, você desanimar e parar, é quando você foca muito só em balança. Então a gente já comentou aqui com vocês, acho que a Lu também já comentou. Se você fica muito tempo focado ali só na perda de peso da balança, muitas vezes você vai desanimar. Porque sim, se você tem um grau de obesidade importante, se você está começando a fazer uma dieta agora, você nunca fez nenhuma dieta adequada, você vai perder peso e vai ver isso na balança, né? Só que esse peso é como a gente falou no começo, vai vir ali com uma perda de massa muscular, vai vir com uma perda de líquido, vai ser importante naquele momento, mas depois seu corpo vai começar a estabilizar.
E aí, para que seja eficiente mesmo e essa perda seja de gordura e aumento de massa muscular, na balança não vai aparecer de uma forma tão eficiente como no começo. Ou se você já está nesse processo onde no teu caso é só essa troca de massa magra por massa, né, gorda, né? Você tira a massa gorda e aumenta a massa magra, você já está nessa fase, você já faz dieta, a balança não vai te mostrar. E aí você vai se frustrar. Então, uma dica importante que eu dou também como estratégia para que você se mantenha focada nesse processo de emagrecimento é você ter como base medidas de circunferência, por exemplo. Ou você ter como base você pegar uma roupa que te servia ou uma roupa que você vai comprar 2 números a menos do seu e vai ter como meta aquela roupa. Ou uma coisa muito interessante é você tirar foto. Então, você se propôs agora, você criou a sua meta agora, você imaginou ali que todo o processo, o tempo que você vai levar. E aí você vai fazer o quê? Tira uma foto, sempre no mesmo lugar, com a mesma luz, no mesmo horário, com a mesma roupa, né? Tira uma foto no primeiro dia do processo. Depois, a cada mês, você vai tirar foto do mesmo jeito. E aí, vamos supor que o teu projeto foi de 4 meses. No final, você vai comparar uma foto com a outra. Porque às vezes a balança não vai te mostrar nada. Às vezes no dia a dia você pode não ter percepção dessa mudança, porque é a mesma coisa a gente com o filho, não é? Todo mundo, às vezes as pessoas ficam um tempão sem ver nossos filhos, quando chega, meu Deus, como eles estão diferentes, como eles estão grandes, e a gente olha, parece que tá sempre do mesmo jeito, né? Porque a gente se acostuma. Então, quando você faz essa percepção de, por exemplo, fazer essas fotos, você vai estar olhando e você vai ficar bem impressionada se você tá fazendo todas as estratégias adequadas com a diferença que tem ali. Tá? E aí uma última coisa muito importante que eu quero que vocês tenham em mente é sobre a individualidade. Porque nós somos seres únicos, cada uma de nós. Então, eu, Paula, tenho um biotipo, eu tenho informações genéticas, meu DNA, eu tenho morfologias, fisiologias que são minhas, né? Eu tenho meu hábito, meu estilo de vida. Então, a gente não pode achar que uma coisa de maneira geral vai ser eficiente para todo mundo, pode ajudar, mas quando você está em busca de algo muito específico, muito eficiente, você precisa, né, que isso seja muito individualizado, porque às vezes a gente se frustra porque você vê uma amiga que está fazendo uma dieta ou está fazendo algum tratamento e você vai lá e compra o mesmo medicamento que ela, faz a mesma dieta que ela e não tem resultado. Porque cada um é de uma forma. Então, se o teu foco aí é emagrecimento, se você tem um problema de saúde específico, se você não consegue fazer isso de maneira adequada, já tentou várias vezes, é porque você precisa de algo mais direcionado para você, para o indivíduo, né? Maria, Dani, Cláudia, enfim, você precisa de algo para você. Tá? Então, tenha atenção nisso, que muitas vezes você vai precisar sim de ajuda de um profissional para que direcione de forma mais adequada o seu caso específico, tá? Até porque, como eu já disse, a gente já passou orientação aqui, eu já passei cardápio, todas fizeram? Todas conseguiram sozinha colocar em prática mesmo? Então, para a gente ter um resultado mais eficiente, talvez quando você tem um acompanhamento mais específico, né, você vai ter de forma mais eficiente, né, os seus resultados alcançados, tá? Então é isso. Como você viu, a gente tem vários caminhos, né? Várias coisas que interferem aí para que você tenha um bom resultado no emagrecimento, para que seja eficiente, para que seja duradouro. Então eu trouxe para vocês uma provocação para que vocês estejam avaliando, né? Tudo que vocês já fizeram até hoje, se foi eficiente ou não, né? Para que vocês avaliem aqui tudo que foi dito, se vocês realmente seguiram todos os passos corretamente, se vocês deram atenção a todos esses passos corretamente. Talvez você vá aqui com esse vídeo identificar onde você estava sempre errando, né? Talvez você vai identificar que você às vezes nunca tentou algum tipo de estratégia, ou enfim, a gente deu aqui vários caminhos, né? Mas esse caminho quem vai trilhar é você, né? Então você precisa estar disposta a ter atenção, a um olhar maior para você, né? Então você precisa traçar as suas metas, né, de forma eficiente e se propor a realmente aderir a essas mudanças que serão necessárias se você tem esse propósito aí de emagrecimento, ou como eu disse, em tudo na sua vida, né? Tenha um olhar mais claro, né? Tenha um olhar mais fidedigno do que você é e do que você quer ser, né? E busque sempre ao Senhor, busque orientação do Senhor. Como eu não canso de falar para vocês, o nosso corpo é o templo do Espírito.
né? Então, como você está tratando o seu corpo? Esses dias eu estava escutando uma ministração do pastor Luciano Subirá e ele estava falando do processo dele em relação ao tratamento dele contra a obesidade, né? E eu achei muito interessante o que ele estava colocando, né? Que na Bíblia, a maioria, né? Todas as tentações que veio para o homem sempre começa por onde? Pela alimentação. Então no Jardim do Éden, em que foi tentada, né? Eva? Pela comida, pela maçã, né? Pelo alimento. Quando Jesus foi levado para o monte, a primeira tentação dele veio através do pão, né? Sobre a comida. Então, a gente vê muitas histórias ali na Bíblia relacionada à alimentação, né? Como é um meio que muitas vezes Satanás está usando para tentar a nossa vida, né? Então, você vai falar, muitas vezes a gente coloca como pecado coisas muito grandiosas, e eu já falei isso aqui, e a gente não tá olhando para o pecado que há em nós de não saber controlar, né, a nossa boca, de não saber cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. Então, cuide do seu corpo. Não necessariamente para que você tenha um corpo magro, o padrão do mundo. Cuide do seu corpo para que você tenha saúde, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, para que a palavra do Senhor possa ser manifestada através da sua vida, né? Para que você possa usar o seu corpo como um instrumento também de levar a palavra de Deus. Eu já falei uma vez num stories meu, e eu acho que eu já falei em algum vídeo, aquela mensagem daquele pastor que com 20 e poucos anos de idade teve uma enfermidade e estava no leito de morte, e ele falou: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. Então ele tinha ali o propósito de levar a mensagem do Senhor, e o cavalo era o corpo, e ele não cuidou da saúde dele, e ele matou, né? O que era o meio físico, né, que Deus deu para ele de levar a palavra. Então, cuide do seu corpo, muito além da estética, né? Olhe para você e cuide, contemple o seu corpo, que é o templo do Espírito, e viva com harmonia entre espírito, alma e corpo. Busque essa plenitude na sua vida, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo grande para vocês. Tchau!